Saudações. O mundo está passando por uma fase de mudanças profundas. Mudanças profundas na economia, mudanças profundas na sociedade, mudanças profundas até na estrutura de pensamento. É nesse sentido que nós vamos falar sobre a África. A África é o segundo continente mais populoso do mundo. Tem cerca de 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, um pouco menos. Quer dizer, tem uma população maior que a da China ou maior que a da Índia. Maior que a das Américas. A América tem as duas somadas, tem cerca de 1 bilhão de habitantes. Mais de 2 vezes a população da Europa. Então, esse século vai ser o século que a Ásia recupera o protagonismo que ela sempre teve na história humana. Mas vai ser também o século em que a África vai se recuperar do que a Europa e o Ocidente fez ela passar. Lembrando que o Ocidente, o capitalismo, começa na África, né? A tomada de Ceuta pelos portugueses em 1415. Uma cidade africana tomada por uma potência europeia. Deu origem ao capitalismo colonialista. O capitalismo imperialista teve um dos seus lances mais importantes na conquista do continente africano por parte dos europeus. O capitalismo financeiro também teve lances importantes na África, porque joga definitivamente o continente na miséria. E a ruína do capitalismo e a ruína do Ocidente vai significar a ascensão da África. É uma doença. Se você elimina o parasita, no caso a Europa, o Ocidente, o capitalismo, você salva o hospedeiro, certo? E a África teve esse papel de hospedeiro do capitalismo desde o seu início. Perfeito? Então vai ser muito interessante acompanhar a evolução econômica e mesmo política do continente africano. E eu creio que nosso primeiro passo é entender que preto é uma coisa, africano é outra. Os fanboys do Fanon, que me desculpem, mas existe uma diferença importantíssima entre ser africano e ser preto. Entre você travar uma luta anticolonial porque você é preto e travar uma luta anticolonial porque você é africano. Aliás, é interessante que do ponto de vista estatístico a proporção de preto é maior na França do que na Argélia. A Argélia sempre foi um país com muito poucos negros, mas muito poucos mesmo. É um país essencialmente branco. Na verdade, em muitos países europeus, a proporção de negro é maior do que na Argélia. O que é irônico, né? Talvez nosso colega Fanon se sentisse mais confortável divulgando a ideologia branca do marxismo, gosta-se ou não, é disso que a gente está falando, né? Marx está dentro da tradição filosófica ocidental e africana. Reproduzir isso não faz do martiniquenho Fanon um africano. Ainda mais um país de branco, que era o caso da Argélia. Eu tô falando isso porque eu tenho um ranço antigo do Fanon, certo? E de todo mundo que parte do pressuposto que pode falar pela África porque é preto. São duas lutas diferentes. A contra o racismo e a contra o capitalismo colonialista imperialista. Embora no limite o fundamento seja o mesmo, se você combate o imperialismo, o colonialismo, o capitalismo, você combate o racismo, o contrário não é verdadeiro. E tá aí o identitarismo oqueísta para provar isso. Combater o racismo sem combater o que funda a estrutura, que é o capitalismo, não significa nada, certo? Os pretos da França vão aprender isso da pior maneira. Já sabem, na verdade, né? Quem não sabe é os brasileiros. De toda forma, gente, hoje, na nossa live, nós vamos falar sobre a África, certo? Vamos falar sobre o Big Three,
né? Os três mais importantes atores geopolíticos: Egito, África do Sul e Nigéria. Vamos falar sobre a Argélia, que é o quarto, né? Crucial, por uma série de motivos. Vamos falar sobre a Etiópia, evidentemente, né? Vamos falar sobre o Quênia, Tanzânia e Uganda, né? Por razões outras. Vamos falar sobre a República Democrática do Congo, que não tem jeito de falar sobre África sem falar sobre a República Democrática do Congo. Vamos falar sobre Angola e Moçambique, porque, né, PALOP e importantes estrategicamente. Vamos falar sobre Madagascar. Vamos falar sobre o Senegal, certo? Falar sobre o Senegal. E, dando tempo, é claro que nós vamos trocar umas ideias sobre nações que, embora não sejam tão famosas, elas têm um futuro geopolítico. Djibouti, Somália, né? São países, Marrocos, que ilustra muito a nossa desgraça. Então, eu espero vocês hoje às 20h30 pra gente falar da África. O continente que é a origem da humanidade. Inclusive, sempre que eu lembro que a África é o continente que é a origem da humanidade, eu vejo o quanto as pessoas são sem noção. Tava vendo um videozinho curto, né? Uma mulher achada 70 mil anos atrás, estava congelada, e quando foi descongelada ela estava viva, e a mulher é branca. Gente, a humanidade nasceu preta. O primeiro povo que deixou de ser preto foram os ancestrais dos Kalash, há uns 20 mil anos, onde hoje é o Afeganistão e o Paquistão. Depois, pessoas de pele branca surgiram ao mesmo tempo, quase, mas de maneira independente, nos Urais, mas do lado asiático dos Urais, e aí foram para a Europa e surgiu na Eslováquia, atual Eslováquia. Então, pessoas de pele branca tiveram origem independente em 3 lugares, mas muito recentemente. Qualquer ser humano com menos de 18 mil anos tinha pele negra. Qualquer europeu com menos de 6 mil anos tinha pele negra. Então você imaginar um Adão branco, você imagina um homem das cavernas branco, quase toda a representação de homem das cavernas é de branco. Se a gente estiver falando de Neandertal, isso é verdade. Neandertal tinha pele clara, é o que tudo indica. E é fácil a gente saber disso porque fizeram o mapeamento genético, né? E o que determina a cor da pele é o gene. Então o Neandertal era branco. Mas o Homo sapiens não, o Homo sapiens era preto. Então falar sobre a África vai ser interessante. Nesse sentido, eu espero contar com vocês. Tenham um bom dia.